O mundo não respeita boas intenções. Ele não se curva diante de promessas internas, nem se sensibiliza com o quanto você acha que tentou. O mundo reage apenas ao que é demonstrado. Aquilo que se sustenta sob pressão. Aquilo que permanece firme quando seria mais confortável ceder. E essa é uma verdade desconfortável, mas necessária. Enquanto você agir como alguém frágil, o mundo vai tratá-lo como alguém descartável. Não por maldade, não por crueldade consciente, mas porque essa é a lógica silenciosa da realidade. O respeito não é dado, ele é reconhecido. E só se reconhece força onde há estrutura, constância e responsabilidade. Ser fraco não é sentir medo. Não é sofrer. Não é cair. Todos sentem medo, todos sofrem, todos caem. A fraqueza começa quando você transforma essas experiências em desculpa para permanecer pequeno. Quando você usa o cansaço como identidade. Quando você terceiriza sua responsabilidade para o mundo, para a infância, para o sistema, para o passado. O mundo não está interessado nas razões pelas quais você não fez. Ele observa apenas o fato de que você não fez. E cada vez que você se explica demais, se justifica demais, reclama demais, você comunica algo sem perceber, que não é confiável sob pressão. Os antigos estoicos entendiam isso com clareza brutal. Epicteto dizia que não são os acontecimentos que nos ferem, mas a maneira como escolhemos reagir a eles. Isso não era um convite à frieza emocional, mas à maturidade. Uma pessoa fraca é aquela que acredita que sua dor lhe dá autoridade moral sobre o mundo. Uma pessoa forte entende que sua dor é apenas o preço da existência e que a única pergunta relevante é: o que você vai fazer apesar dela? O mundo respeita quem age apesar do desconforto, não quem exige compreensão por causa dele. Existe uma fantasia moderna de que ser compreendido é o mesmo que ser respeitado. Não é. Compreensão gera empatia momentânea. Respeito gera confiança duradoura. As pessoas respeitam quem resolve problemas, quem sustenta decisões difíceis, quem aparece quando seria mais fácil desaparecer. Respeitam quem fala pouco e entrega muito. Quem não precisa anunciar força porque ela é evidente no comportamento. A fraqueza, ao contrário, é barulhenta. Ela explica, se defende, acusa, dramatiza. E quanto mais ela fala, menos o mundo escuta. Observe com honestidade como as pessoas reagem a você. Não ao que você diz sentir, mas ao que você demonstra ser. Observe quem é procurado quando algo dá errado. Quem recebe responsabilidades maiores. Quem tem sua palavra levada em conta. Isso não acontece por acaso. A vida promove quem aguenta peso. E peso aqui não é apenas trabalho ou esforço físico, é carga emocional, é pressão psicológica, é a capacidade de não desmoronar diante da frustração. Quem não sustenta peso não é punido, apenas é ignorado. Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação avança a ação, e aquilo que fica no caminho se torna o caminho. O fraco vê o obstáculo como sinal para parar. O forte vê o obstáculo como parte do processo. Essa diferença muda tudo. Porque enquanto um espera condições ideais, o outro constrói força em condições imperfeitas. Enquanto um pergunta por que isso está acontecendo comigo, o outro pergunta o que isso está me exigindo agora. O mundo responde melhor à segunda pergunta. Há algo profundamente libertador em aceitar que ninguém virá te salvar. Não no sentido de desespero, mas de autonomia. Quando você para de esperar validação, aprovação ou resgate, você começa a agir com mais precisão. Você entende que ser levado a sério não é uma questão de carisma, mas de coerência. De fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando. Porque é ali que a força real se forma. Enquanto você exigir que a vida seja mais fácil, ela continuará te esmagando. Enquanto você exigir que as pessoas sejam mais gentis antes de você se tornar mais forte, você continuará dependente. O mundo não negocia com fragilidade. Ele apenas testa. E cada teste não superado reforça a narrativa interna de que você não aguenta. A boa notícia, embora desconfortável, é que isso pode ser revertido. Mas não com discursos bonitos. Apenas com mudança de postura. Ser forte não é endurecer o coração, é endurecer os padrões. É parar de se tratar como exceção. É parar de justificar comportamentos que você não respeitaria em outra pessoa. É entender que ninguém leva a sério alguém que não se leva a sério primeiro. E essa tomada de consciência não acontece de forma gentil.
Ela acontece quando você percebe que o mundo não está contra você, ele apenas responde exatamente ao que você apresenta. E talvez, no fundo, você já saiba disso. Talvez seja por isso que essa ideia incomoda tanto. Porque ela remove o conforto da desculpa e coloca o peso da escolha nas suas mãos. E esse peso assusta. Mas também é o primeiro sinal de força real surgindo. Porque no momento em que você percebe que o respeito começa pela maneira como você age quando ninguém te aplaude, algo muda silenciosamente dentro de você. Não de forma explosiva, mas sólida. Como uma fundação sendo lançada no escuro, preparando o terreno para algo maior. Quando você começa a perceber que o mundo apenas responde ao que você demonstra, surge uma pergunta inevitável e desconfortável. Se eu não estou sendo levado a sério, de quem é a responsabilidade? É nesse ponto que muitos recuam. Porque assumir essa resposta exige algo que a maioria evita: encarar os próprios hábitos. A verdade é simples e dura ao mesmo tempo. Ninguém se torna fraco de um dia para o outro. A fraqueza é construída lentamente, por repetição. Ela não nasce de um grande fracasso, mas de pequenas concessões diárias feitas em nome do conforto, da preguiça emocional e da fuga do desconforto. Aristóteles dizia que a excelência não é um ato, mas um hábito. O mesmo vale para a fraqueza. Cada vez que você escolhe o caminho mais fácil sabendo que não é o correto, algo se consolida dentro de você. Cada vez que você evita uma conversa difícil, adia uma decisão necessária ou abandona um compromisso consigo mesmo, você ensina ao seu próprio cérebro quem está no controle. E o cérebro aprende rápido. Ele não julga, não moraliza, apenas registra padrões. Se você o treina para recuar, ele se torna especialista em recuar. É por isso que muitas pessoas não conseguem explicar por que se sentem pequenas, inseguras ou inconsistentes. Elas não tomaram uma grande decisão errada. Apenas se acostumaram a decisões pequenas e fracas. Acordar e ceder ao impulso. Prometer e não cumprir. Começar motivado e parar cansado. Nada disso parece grave isoladamente. Mas somado, dia após dia, isso constrói uma identidade silenciosa. A identidade de alguém que não pode confiar em si mesmo. E se você não confia em si, o mundo percebe. Sempre percebe. Existe uma confusão comum entre fraqueza e sensibilidade. Ser sensível não é ser fraco. Ser humano não é ser fraco. A fraqueza começa quando você transforma seus sentimentos em justificativa para não agir. Quando você coloca seu estado emocional acima daquilo que precisa ser feito. Pessoas fortes sentem medo, dúvida e insegurança. A diferença é que elas não negociam com essas emoções. Elas as reconhecem e seguem adiante. Pessoas fracas, ao contrário, permitem que cada emoção seja um voto contra a própria disciplina. A disciplina, aliás, foi injustamente vendida como algo rígido, opressor, quase desumano. Mas disciplina não é punição. Disciplina é cuidado de longo prazo. É a decisão de hoje que protege você amanhã. É a forma mais concreta de respeito próprio. Quando você se disciplina, você envia uma mensagem clara para si mesmo. Eu faço o que precisa ser feito, independentemente do meu humor. E essa mensagem, repetida o suficiente, muda a forma como você se enxerga. E quando você muda a forma como se enxerga, o mundo ajusta a forma como te trata. A fraqueza adora a narrativa da exceção. Hoje eu não consigo. Dessa vez é diferente. Eu mereço um descanso. O problema não está em descansar, mas em transformar toda resistência em motivo para parar. O fraco sempre encontra uma explicação plausível para desistir. O forte encontra um motivo plausível para continuar. Não porque ele seja melhor, mas porque ele treinou esse músculo. Assim como o corpo se adapta ao esforço, a mente se adapta à exigência. O que você exige de si se torna o seu padrão. Com o tempo, a ausência de disciplina cobra seu preço. Não de forma dramática, mas corrosiva. A confiança diminui. A palavra perde peso. As pessoas começam a esperar menos de você, e, pior ainda, você começa a esperar menos de si mesmo. Esse é o estágio mais perigoso da fraqueza, quando ela se normaliza. Quando você já não se indigna mais com o próprio desleixo. Quando ser mediano parece aceitável. Nesse ponto, não é o mundo que te limita. É você. Mas aqui existe uma virada possível. E ela começa no momento em que você entende que força não é intensidade emocional, é constância comportamental. Não é fazer muito por alguns dias, é fazer o necessário todos os dias.
É parar de buscar motivação e começar a construir estrutura. Motivação é volátil. Estrutura sustenta. A disciplina cria uma base tão sólida que, mesmo nos dias ruins, você não desmorona. Você apenas continua. Quando você muda seus hábitos, algo curioso acontece. A vida não fica imediatamente mais fácil, mas fica mais clara. Você passa a saber o que esperar de si mesmo. E essa previsibilidade interna gera algo raro: tranquilidade. A tranquilidade de quem sabe que, independentemente do cenário, não vai fugir. E essa postura começa a refletir externamente. As pessoas sentem. Elas percebem quando alguém não se negocia o tempo todo. Quando alguém não precisa ser pressionado para fazer o básico. Quando alguém se mantém firme mesmo sem aplausos. A fraqueza, no fundo, não é falta de capacidade. É falta de padrão. E padrões são escolhas repetidas, não traços de personalidade. Você não nasceu fraco. Você se acostumou. E tudo aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido, desde que você aceite o desconforto inicial de mudar. Porque abandonar hábitos fracos dói. Eles oferecem prazer imediato. Eles anestesiam. Mas cobram caro no longo prazo. Quando você começa a substituir escolhas fáceis por escolhas corretas, algo começa a se mover internamente. Ainda não é força plena. É algo mais sutil, respeito próprio emergente. Uma sensação incômoda de que você não quer mais voltar ao que era. E essa sensação, se alimentada, se transforma em algo maior. Porque à medida que seus hábitos mudam, sua relação com a dor também começa a mudar. E é justamente aí que a maioria falha, no momento em que a dor deixa de ser evitada e passa a ser enfrentada. Quando seus hábitos começam a mudar e você para de fugir sistematicamente do que é difícil, algo inevitável acontece. A dor aparece com mais clareza. Não porque você esteja pior, mas porque agora você está presente. Antes, a fraqueza funcionava como anestesia. Ela distraía, justificava, suavizava a consciência. Ao abandonar escolhas fáceis, você deixa de amortecer a realidade. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Não porque a dor seja insuportável, mas porque nunca aprenderam a interpretá-la corretamente. A maioria das pessoas foi ensinada a tratar a dor como inimiga. Algo que precisa ser evitado, eliminado, silenciado. Mas essa visão produz indivíduos frágeis, incapazes de sustentar crescimento. Nietzsche entendeu isso de forma brutalmente clara ao falar da vontade de potência. Para ele, todo ser vivo busca expansão, intensificação, superação. O problema é que a expansão exige atrito. E quem rejeita o atrito rejeita, ao mesmo tempo, a própria possibilidade de se tornar algo maior. O fraco acredita que a dor é um sinal de que algo está errado. O forte aprende que a dor é um sinal de que algo está sendo moldado. Isso não significa buscar sofrimento de forma inconsequente, mas parar de interpretar desconforto como ameaça. Crescer dói. Sustentar disciplina dói. Permanecer firme quando seria mais fácil recuar dói. Mas esse tipo de dor não destrói, ela organiza. Ela revela limites falsos e constrói limites reais. Existe uma diferença profunda entre dor que destrói e dor que fortalece. A dor destrutiva é aquela que você evita enfrentar, mas que continua retornando, corroendo por dentro. É a dor do arrependimento, da omissão, da vida vivida abaixo do próprio potencial. A dor fortalecedora é aquela que você atravessa conscientemente. Ela é intensa, mas temporária. E, ao contrário da outra, ela deixa algo no lugar: estrutura, clareza, resistência. O erro moderno foi confundir autocuidado com autoproteção excessiva. Cuidar de si não é poupar-se de tudo que incomoda. É escolher conscientemente quais dores valem a pena. Toda vida exige pagamento. A pergunta nunca foi se você vai sofrer, mas pelo quê? Sofrer por crescer ou sofrer por estagnar? Sofrer pelo esforço ou sofrer pela frustração? O fraco tenta escapar da dor e acaba preso à pior delas. O forte escolhe a dor que constrói. Nietzsche alertava que o homem que não encontra sentido em sua dor a transforma em ressentimento. E o ressentimento é uma das formas mais sofisticadas de fraqueza. Ele se disfarça de crítica, de ironia, de superioridade moral. Mas, no fundo, é apenas dor mal digerida. Pessoas ressentidas não são perigosas para o mundo, são perigosas para si mesmas. Elas não criam, apenas reagem. Não constroem, apenas apontam.
E enquanto reagem, a vida passa. Quando você começa a encarar a dor como parte do processo, algo muda no seu eixo interno. Você para de perguntar como faço para evitar isso, e passa a perguntar o que isso está exigindo de mim agora. Essa mudança de pergunta muda o jogo inteiro, porque desloca você da posição de vítima para a posição de agente. A dor deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que trabalha em você. Há um tipo específico de força que nasce desse enfrentamento, a força silenciosa. Ela não grita, não se exibe, não precisa de validação externa. É a força de quem já esteve desconfortável antes e sabe que sobrevive. É a força de quem já falhou, já sentiu medo, já pensou em desistir, e mesmo assim permaneceu. Essa força é perceptível. As pessoas sentem quando alguém não se quebra facilmente. E, mesmo sem saber explicar porquê, passam a respeitar. O fraco busca alívio imediato. O forte busca adaptação. O fraco quer que a dor pare. O forte quer entender o que ela está lapidando. E esse entendimento cria uma relação diferente com a vida. Você para de implorar por facilidade e começa a se preparar para a dificuldade. Não porque você deseje sofrer, mas porque entende que a dificuldade não é exceção, é regra. E quem internaliza isso deixa de se surpreender negativamente com a realidade. Com o tempo, a dor deixa de ser algo que paralisa e passa a ser algo que informa. Ela aponta falhas, expõe incoerências, revela áreas negligenciadas. Ignorar isso é permanecer fraco. Encarar isso é amadurecer. E maturidade não é suavidade excessiva, é firmeza emocional. É a capacidade de não desmoronar diante do desconforto. É sustentar decisões difíceis sem precisar se explicar o tempo todo. Quando você aprende a permanecer na dor sem dramatizar, sem fugir, sem terceirizar culpa, você se torna alguém diferente. Não imediatamente visível, mas internamente sólido. E essa solidez começa a alterar sua postura, sua fala, suas escolhas. Você passa a agir menos por impulso e mais por princípio. Menos por medo e mais por convicção. E é nesse ponto que algo fundamental começa a se formar. A capacidade de assumir peso real. Porque dor enfrentada gera força. E força, cedo ou tarde, exige responsabilidade. Não como castigo, mas como consequência natural. Quanto mais forte você se torna, mais a vida confia em você. Mais decisões exigem sua presença. Mais impacto suas ações carregam. E é exatamente aí que muitos recuam novamente, quando percebem que força verdadeira não é apenas suportar dor, mas assumir integralmente as consequências das próprias escolhas. Quando você aprende a suportar a dor sem fugir, algo inevitável acontece. A vida começa a exigir mais de você. Não como punição, mas como reconhecimento silencioso de capacidade. A responsabilidade surge naturalmente onde há força. E é aqui que se revela a diferença final entre quem apenas aguenta e quem é levado a sério. Porque muita gente suporta a dor, mas poucas assumem integralmente as consequências das próprias escolhas. A verdadeira força não está apenas em resistir, mas em responder. Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço reside nossa liberdade. Esse espaço é pequeno, desconfortável e exige presença. O fraco tenta encurtá-lo, reagindo automaticamente, culpando circunstâncias, pessoas, passado. O forte permanece nesse espaço. Ele pensa, escolhe e assume. E assumir, aqui, não é sentir culpa, é reconhecer poder. Responsabilidade não é um fardo imposto pelo mundo, é o sinal de que você tem capacidade de carregar algo relevante. O problema é que assumir responsabilidade total desmonta todas as narrativas confortáveis. Não sobra ninguém para culpar. Não sobra o sistema, a criação, o azar, o tempo errado. Sobra apenas você e suas escolhas. E isso assusta. Porque enquanto a culpa está fora, a esperança também está fora. Mas no momento em que você aceita que tudo que está sob seu controle é sua responsabilidade, algo se reorganiza internamente. Você para de esperar que as coisas mudem e começa a se mover para mudar as coisas. Ser levado a sério não tem relação com ser agressivo, dominante ou barulhento. Tem relação com previsibilidade moral. Pessoas confiam em quem sabem como vai agir sob pressão. Em quem não muda de posição a cada desconforto. Em quem não desaparece quando algo dá errado. A responsabilidade cria essa previsibilidade. Ela transforma você em alguém confiável.
E confiança é a moeda mais rara em qualquer ambiente, pessoal, profissional ou social. O fraco evita responsabilidade porque associa assumir com perder liberdade. O forte entende que é o oposto. Quanto mais responsável você se torna, mais autonomia conquista. Quanto mais você responde pelos próprios atos, menos precisa pedir permissão, aprovação ou validação. Pessoas responsáveis não precisam se explicar excessivamente. Suas ações falam. E quando ações falam, discursos se tornam irrelevantes. Existe um ponto em que a maturidade deixa de ser opcional. É quando você percebe que ninguém virá corrigir o que você não corrigiu. Ninguém virá estruturar o que você deixou solto. Ninguém virá sustentar o que você abandonou. E essa percepção não precisa ser amarga. Ela pode ser libertadora. Porque encerra a espera. E onde a espera termina, a ação começa. Ser levado a sério exige coerência entre o que você diz e o que você faz, especialmente quando isso custa algo. Especialmente quando ninguém está olhando. Especialmente quando desistir seria compreensível. É fácil parecer forte em momentos favoráveis. Difícil é manter postura quando tudo conspira para o atalho. E é exatamente nesses momentos que a identidade se consolida. Não no sucesso, mas na forma como você lida com a dificuldade. A responsabilidade também redefine sua relação com o tempo. Você para de viver como alguém que reage ao agora e começa a agir como alguém que constrói o depois. Você entende que cada escolha é um voto na pessoa que você está se tornando. E essa consciência pesa. Mas é um peso bom. Um peso que organiza, que direciona, que dá sentido. O peso da responsabilidade é mais leve do que o peso da mediocridade, embora poucos percebam isso no início. Quando você assume total responsabilidade, algo curioso acontece. Você passa a se respeitar mais. E o respeito próprio muda tudo. Ele altera sua postura corporal, sua forma de falar, suas decisões silenciosas. Você para de aceitar menos do que sabe que pode sustentar. Para de negociar princípios por conveniência. Para de se tratar como exceção. E o mundo, mais uma vez, responde. Não porque ficou mais justo, mas porque você ficou mais sólido. Não ser fraco, no fim, não é sobre dureza emocional constante. É sobre integridade. É sobre fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém valida, mesmo quando dói, mesmo quando demora. É sobre se tornar alguém cuja presença carrega peso. Alguém que não precisa impor respeito porque ele é consequência natural da postura. Alguém que não implora por ser levado a sério porque vive de forma séria. Talvez essa seja a verdade mais difícil de aceitar. Ninguém te deve reconhecimento. Mas você deve a si mesmo consistência. E quando essa consistência se estabelece, quando responsabilidade, disciplina e enfrentamento se alinham, algo muda definitivamente. Você não precisa mais provar nada. Você apenas continua. E essa continuidade, silenciosa e firme, é o que separa quem passa pela vida de quem deixa marca. Ser forte não é um evento. É uma decisão repetida. Todos os dias. E no momento em que você para de fugir dessa decisão, o mundo para de te testar da mesma forma. Não porque os desafios cessam, mas porque você se tornou alguém capaz de sustentá-los. E isso, no fim, é o que significa ser levado a sério.